Hoje nós vamos falar de futebol. Tem aqui uma mesa redonda e o diferencial nosso é que é sem clubismo. Hoje nós temos a presença aqui de Marcelo Flachurras. Fala aí, galera, tudo bem? Vamos nos divertir. Ricardo Zito. Fala, rapaziada. Flamengo acima de tudo, não tem negócio de isenção não, aqui é Flamengo, porra. Rodrigo Tiquinho. Vamos lá, Flamengo em primeiro lugar, Flamengo e sempre Flamengo. Ó, a ideia nossa aqui é sem clubismo, né? Então vamos começar com um tema que é totalmente sem clubismo. A questão do doping do Gabigol, cara. Vocês acham que ele tem culpa no cartório, ele fez besteira? Qual é a opinião de vocês? Pode começar aí. André, primeiro que o Gabigol não estava dopado. Gabigol tem fraude ao modelo do antidoping. E vamos lá. Gabigol testou sangue e urina e deu negativo. Ele só não cumpriu o protocolo do doping. O que aconteceu é que Gabigol é complicado, você sabe disso. E Gabigol meteu uma marra e os caras não gostaram e enfim. Então você acha que foi implicância do pessoal do doping com ele por divergência entre eles ali? Não tenho nenhuma dúvida disso. Tenho nenhuma dúvida disso. Até porque eu acredito, sinceramente, que jogando mal do jeito que ele tá jogando, 2023 foi péssimo. Se ele fosse pego no antidoping, ele não tinha nem como justificar. Porra, o cara foi dopado e não jogava mal daquele jeito. Olha que merda pra ele. Entendeu? André, a gente tem uma dívida com o Gabigol. Mas tem que ser paga, porra. Vai ficar essa dívida pra sempre? Presta atenção. Não jogou nada em 2023. Vamos lá. Gabigol fez gol em 3 finais de Libertadores. Todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores, Gabigol. Mas você não pode esquecer de uma coisa. O Gabigol cometeu um erro. Eu não suporto Vampeta. Deixar isso claro pra você. Ele tem uma dívida com o Flamengo, porque ele fingia que joga, mas o Flamengo pagou a ele. Então, enfim. Mas o problema aqui não é Vampeta. Mas Vampeta falou uma coisa a respeito de jogador do tamanho de Gabigol, que Gabigol não seguiu a regra, que é titular não aceita banco. Titular não cede espaço. Tem que brigar para estar jogando sempre. Gabigol abriu espaço para Pedro. Foi jogar do lado direito. Saiu da característica dele. Pedro, como centroavante de área, é melhor do que Gabigol. Só que tem um detalhe. Gabigol saiu completamente das características dele há 2 anos. E há 2 anos que ele não joga bola. É o mesmo caso do Bruno Henrique. Vai acontecer. Se Bruno Henrique continuar jogando de ponta direita, de centroavante, vai tomar porrada da torcida daqui a pouco. O prestígio que ele tem com a torcida vai embora. Porque ele tem que disputar a posição com o Cebolinha. Quem tiver garrafa vazia que venda. Se ele tiver condição e o futebol dele tiver pleno, ele disputa tranquilo com o Cebolinha. Gabigol, de ponta direita, Gabigol não vem jogando. Isso você falou a verdade. Há 2 anos. Sim. Ponto. Gabigol tem vícios que eu até hoje não entendi, até assim, ninguém explica pra mim, e eu já vi vários programas esportivos, o que leva um jogador a fazer um gol e tirar a camisa, sabendo que vai tomar uma porra do amarelo, entendeu? E tá ali desrespeitando a instituição e o patrocinador. E ele é recorrente ele fazer isso. Ele faz gol, tira a porra da camisa. Vai gol, tira a camisa. Porra, ele atrapalha o patrocínio e atrapalha a camisa, o clube. Eu acho isso falta de respeito. E ele, com isso, ele faz o quê? Todo jogo, ele tá sempre pendurado. Ele tá sempre causando algum tipo de problema pra equipe. Eu acho, sinceramente, que o tempo de Gabigol já deu. Essa é a minha opinião. Marcelo tem uma opinião contrária? O Ricardo falou que o Gabigol foi muito mal em 2023, concordo. Só que a equipe toda foi mal, sem exceção. Não teve um jogador que, a não ser o Pulga, que jogou bem no meio do ano pra cá, certo? 2023. Então, pra mim, minha opinião, a prateleira é Zico, Leandro e Gabigol. Não tem pra onde correr. Minha opinião, como flamenguista, é Zico, Leandro e Gabigol. O Gabigol fez gols em 3 finais de Libertadores, irmão. Você tem noção do que é isso? O cara é muito brabo. Há quanto tempo a gente nem chegava nas finais? Porra, meu irmão, a gente era eliminado na fase de grupos. Eu vou concordar com você e ainda vou fazer um adendo. Do time que foi mal em 2023,
O único cara que foi obrigado a sair das suas características com todos os treinadores foi o Gabigol. Sim, Porque o único. O Gabigol, ele se notabilizou para ser um cara, um centroavante que cai pelo lado direito. Sim. O que o Dorival fez com o Gabigol? Botou ele do lado direito caindo pro centro. É o contrário. Essas coisas no futebol, a gente que tá vendo só o jogo, parece que é simples. Vou dar um exemplo a vocês. Rodrigo Caio é um monstro de zagueiro. Todas as vezes, a gente no grupo lá, quando tá falando, fala isso. Todas as vezes que você botava o Rodrigo Caio pra jogar pelo lado esquerdo, era uma tragédia. Ele não sabe jogar pelo lado esquerdo. É o mesmo que você pegar Bruno Henrique e botar na ponta direita. Não é o mesmo jogador. Gabigol já jogou recuado armando o jogo, já jogou de ponta direita, já jogou embolado de centroavante. E Gabigol, com Vitor Pereira, com Sampaoli, só entrava na roubada, só entrava na furada. Até porque, pelo perfil deles, 2 treinadores provavelmente não gostavam dele. Ele é muito imaturo, Tiquinho. Ele é muito imaturo. Ele procura furada. Eu tô concordando aqui com o André. Sim. Ele procura roubada. Quando você. O cartão amarelo que ele toma é de provocar o juiz. É de brigar com o juiz. Ele também, provoca. não é só isso. Ele irrita. Você tem a regra. Ele é um jogador profissional. Ele para mim, ele foge. É a minha implicância com ele. Eu tenho dívida com o Gabigol. Meu irmão, eu tenho dívida com o Zico. Eu tenho dívida de ser flamenguista. Eu sou flamenguista de Zico. O Ricardo já é mais antigo. Mas eu sou da geração que meu pai me levou no Maracanã para ver Zico e eu fiquei apaixonado pelo Flamengo a partir daquele momento. O Gabigol teve um momento dele, bacana, porra, legal. Mas é uma dívida que eu não vou carregar essa porcaria pro resto da minha vida. E ele tem feito erros sistemáticos nesse tempo todo. Um deles é esse que eu já citei, de tirar a camisa em qualquer comemoração, ir pra galera, não sei o que, fazer algum tipo de problema, irritar a arbitragem, que não é função dele. Ele faz essa palhaçada, jogar fora da característica que ele tem feito o tempo todo e não sabe, parece que, não sei o que acontece, parece que ele desaprendeu a se locomover dentro do campo. André. Não é que ele desaprendeu, acho que simplesmente colocaram ele na posição errada. Saiu do espaço dele. Quando deram a camisa 10 pra ele... Erro grosseiro. Erro. Ele não é camisa 10. Nunca foi e nunca vai ser camisa 10. Quando pegam lá que o Diego se aposenta, entrega a 10 pro Gabigol, ali foi um erro que não tem tamanho. É onde botou um peso nas costas dele. Muito. Tiquinho, mas... Onde ele achava que tinha que armar jogada quando ele não vai armar. A imaturidade dele, que tem a questão do juiz, que tem a questão do doping, tem a questão disso. Ele se colocou, começaram a botar na cabeça dele que ele ia ser o substituto do Zico. Ele é o Gabigol, porra. Ele tem o espaço dele como Gabigol, pelas coisas que ele fez. Agora, é preciso que você separe o imaturo do fato. O fato é que ele é um cara na história do Flamengo. Porra, André tá falando que ele começou a ver o Flamengo com o Zico. Eu, quando comecei a ver o Flamengo, o centroavante do Flamengo era Zico. Era Fio, porra. O centroavante do Flamengo, quando eu comecei a torcer pro Flamengo, era Fio. Você imagina a diferença do que é isso. O histórico que eu já passei. O sofrimento que eu já passei pra gente chegar onde tá hoje. Obina, já passou uma série de Obina. Uma série de números 9. O que nós precisamos... O que nós precisamos avaliar aqui? O Gabigol, na história, ele deveria saber se colocar. E ele não sabe. Ele não sabe. Ele não se posiciona do tamanho que ele é. Eu acho que ele se doa muito até pro time. Sim. Eu acho que mas desordenadamente. Mas vocês acham, sinceramente? Eu acho que ele ainda tem espaço. Nesse julgamento agora que ele tá tentando aí recorrer e tal, vocês acham que ele vai ser absolvido e tomar uma multa? Deixa eu falar só 2 situações aqui que concordo com tudo que está sendo feito aqui, está sendo dito aqui. Tem 2 situações. Primeiro, o Gabigol, quando muda de posição, foi porque ele estava pensando na Copa do Mundo. Certo? Concordamos. Ia para a Copa do Mundo. Ali deu errado. Resolveram levar o Pedro, que para mim tinha que se levar ele também. Certo? Quando você fala que Zico é o seu ídolo, o Gabigol hoje é ídolo dessa geração de hoje. Então, não tem como a gente brigar. Zico, 80, tô dando só um exemplo, e Gabigol, 2020, 2019. Então, não tem como. Gabigol tá na história. Daqui a uns anos, a gente vai ver uma estátua de Gabigol na Gávea. Não adianta, não tem pra onde fugir.
Entendeu, irmão? Ele vai fazer porque o cara incorporou a nação. O cara é o que a gente quer. Do jeito que ele tá jogando hoje, ele já é uma estátua. Mas, Flachou... Não, esquece. Aí não. Porra, aí não. Mas, olha, hoje ele é bom. Coisa. Esses caras, quando alcançam esse tamanho, eles têm que se preservar. Sim, hoje, por exemplo, o Bruno Henrique, ele tem que chegar pro Tite e dizer pra ele, bonitão, não tem como. Eu vou ser ponta esquerda, vou entrar no lugar do Cebolinha. No lugar, eu não sou reserva do Luiz Araújo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque todas as vezes que a gente ou tá vendo na televisão, na arquibancada, quando o Bruno Henrique aquece, a torcida aquece junto. Sim. Só que isso tá virando decepção. Porque quando ele entra deslocado e não acontece nada. Isso tem um prazo de validade. Daqui a pouco a torcida perde a paciência. Perde, isso aí. Só vai conseguir levar mais tempo se a gente continuar ganhando, o time tivesse, se tomar as 3 porradas com ele entrando. O primeiro Maurinho não. O primeiro Maurinho não que eu vi foi um jogo Flamengo-Fortaleza, 3 gols de é o Tigre Ramírez, lá na Ilha do Governador. Foi. Quando eu nem lembro que era mais treinador do Flamengo, que botou o Maurinho, a torcida que estava ali, porque ali na ilha tem aquela arquibancada da social. A gente estava ali. Quando o Maurinho ficou na torcida gritou: Maurinho não! Daqui a pouco todo mundo estava cantando aquilo. Isso é constrangedor, né, pro jogador, né? Daqui a pouco, se o Bruno Henrique começar, não vai chegar a esse estágio. Porque o Bruno Henrique é de outra categoria. Outro nível, né? Outro nível. É de outro patamar. Outro patamar, então, isso aí. Mas daqui a pouco o prestígio vai... O que está acontecendo com o Gabigol... Nós sofremos isso com o próprio lateral direito, que depois quis até ir embora. O Varela? Não, o Varela não. Oh, meu Deus. O Isla? Não, foi embora. Ele fez o gol de pênalti. Rodinei. Nós fizemos isso com o Rodinei. Quando o Rodilindo ficou bom... Que eu comecei a gostar de Rodinei. Eu comecei a gostar de Rodinei, cara. Rodinei tava jogando mas tinha um problema no Rodinei. Aí os caras vai e tiram o Rodinei, manda o Rodinei pra fora. Ele que não quis renovar pelas pancadas que ele já tinha tomado antes. E ele sabia que a qualquer momento aquilo poderia voltar pra ele. Ele entendeu que o momento era o melhor que ele podia. E todo final de contrato de Rodinei, ele fazia o que fazia, que ele jogava pra cacete. No decorrer do ano, ele era aquilo dali. Mas no final do ano, ele corria porque ele sabia que tinha que renovar. Por falar em contrato, eu achei uma indecência essa renovação de contrato do Bruno Henrique. Ali eu achei um erro da diretoria, porque Bruno Henrique hoje é um ex-jogador em campo. Mas eu acho que o prazo é que é muito longo. Eu acho que a renovação devia ser por 2 anos. Foi por 3. Eu acho que o exagero está no prazo. Porque esses caras, André, quando eles chegam nesses estágios, é muito difícil, cara, porque você precisa entender aquilo que a torcida quer. O dirigente, ele é movido pela emoção da torcida, não tem jeito. Você não manda o Bruno Henrique embora... Tem eleição de presidente para reforçar um clube rival? Mandar ele para o Palmeiras? Mandar ele para o Palmeiras? Não tem como. Não vai. Agora, a avaliação que vocês fazem hoje do time do Flamengo do Tite. O time do Tite hoje, o que eu vejo assim, é um time com um elenco avassalador. Robusto, bom. Hoje nós temos um elenco. Isso. Né? Uma defesa bastante sólida. Sim. Né? Mas eu sinto assim, o time muito amarrado. Eu sinto que é um time que podia ir pra dentro pra conseguir mais substância, mas ele fica preso naquela coisa de 1-0 goleada. E sim. Eu não sei. É uma coisa que não me dá aquele tesão de assim. O time até tem volume, às vezes até consegue aplicar uma situação. Né? A gente não fica com a sensação que nós vamos golear. Né, que vai ganhar de 2-0 e tá muito bom. Eu também acho que tá bom, tá, André? Já sofremos muito. Não, mas eu fiquei mal acostumado. Eu acho que o grande trunfo, eu acho que o grande diferencial do Tite é a organização e o equilíbrio. É isso aí. E o respeito. O Flamengo do Sampaoli, do Vitor Pereira, Flamengo do Paulo Souza, do Rogério Ceni, mesmo com título, era um Flamengo caótico. Bagunçado. O Tite pegou a terra arrasada do Sampaoli e bota equilíbrio e organização. Isso é fundamental. Mas eu tenho lá minhas observações. Primeiro, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais na temporada para fazer uma avaliação concreta do Tite. Eu não acho que o Flamengo tem esse elenco todo, porque o Flamengo tem buracos no elenco. A gente viu agora essa semana. O Flamengo tem o Varela, a lateral direita, né? Que não é nenhuma sumidade.
tá até jogando bem melhor. Mas o reserva dele é o Wesley. Você é apaixonado pelo Wesley. Eu gosto tanto do Wesley que eu queria que ele fosse vendido por 10 reais. Mas o Flamengo não tinha o Wesley, botou um garoto numa fogueira daquela, na altitude, para estrear na Libertadores. Eu nem sei se ele já jogou em algum jogo desse aí, eu não vi. Everton. Eu acho que ele jogou o jogo do Carioca quando o time estava. Acho que foi 1-1 nos Estados Unidos. Pode ser um negócio desse. Contra o Nova Iguaçu, 1-1. Ó, o Flamengo, pra mim, tem problemas na lateral direita. O Flamengo corrigiu. Acho que os dois laterais, apesar do Vinha ter jogado muito mal, sentiu muito a altitude. Sim. Eu acho que o Flamengo tem problemas na cabeça da área ali. Esse negócio de volante é mais. O Flamengo tem problema na cabeça da área, por quê? Porque o Pulgar é um jogador que não é de um físico privilegiado. Quando entra o Alan, apesar de ter entrado bem no último Entrou bem. Eu acho também. Eu acho cai muito. Mas eu acho que o Alan, se der uma continuidade para ele, eu acho não que pode o se Alan, machucar tanto, né? eu acho que o Alan consegue cobrir ali o Igor Jesus, dá pra você botar um adubo que é árvore. Eu acho, eu tava no Maracanã. Mas só te cortando um segundo, eu tô gostando do time. Não. Para início de temporada. Mas a gente ainda não teve desafio aí. A gente tem teste ainda para dizer. A galera que é mais antiga vai lembrar. Eu vi uns jogos. Quando você vai ao estádio, você sabe que você vê de uma forma diferente. Totalmente diferente da televisão. Da televisão, né? E o Pulgar me lembrou muito. Eu posso estar falando uma besteira aqui sem tamanho. O Wildemar. Naquela função ali. Sendo que eu acho o Wildemar mais jogador. Mas assim. O Ferreirinha, mas ele me lembra muito, ele deu uma eu acho que ele solidificou bastante aquele meio campo ali. Quem me surpreendeu, porque eu realmente subestimei. Eu achei que foi superlativo, aquela coisa toda que ia vir, foi o De La Cruz. Ele é bom pra cacete. Muito, muito. Eu acho que ele dá uma... Vamos aguardar um pouco dinâmico. Mais. Cara, ele é muito rápido, irmão. Ele bota o jogo muito, muito rápido. Ele é dinâmico. Quem falou dinâmico? Foi o Rodrigo. Eu acho ele fantástico naquele meio campo. Você vê a diferença. E outra pessoa que nós gostamos acabou com o Gerson, né? Não, porque o Gerson, na minha opinião, é lento. O Gerson, ele trava muito. Trava a passagem da bola da defesa. Da defesa pro ataque o tempo todo. Quando ele saiu ali... Quando tiver 2-0, o Gerson é perfeito pra entrar. Ontem, na estreia da Libertadores, ele fez falta. Fez falta. Ele seguraria a bola. Para cadenciar o jogo. 1-0, um com um jogador a mais, o Gerson no meio campo. Como reserva do De La Cruz, sim. Para elenco é excelente. Mas, entenda que o Gerson não é jogador, não vai aceitar reserva. Não vai. O Gerson não tem o perfil do Gabigol, nem tem o perfil do Bruno Henrique. O Gerson vai criar tumulto. O Gerson é um pai complicado também, tá? Pai influente em bastidores, e é complicado. Você vê que o Gerson estava no Flamengo no auge, ele arrumou um jeito de vender o Gerson. Ficou vendendo o Gerson na imprensa. Eu acho que o Flamengo ainda não encontrou o substituto, ou reserva do Arrascaeta. Essa é uma posição carente. E eu acho que o Flamengo tem um buraco no lado direito, pro jeito que Tite gosta de jogar com dois, como gosta de dizer ele, eu não acho essa coisa ridícula, tal de externo. O Luiz Araújo não é jogador, ele está um nível abaixo do Flamengo. O Luiz Araújo é um jogador para reserva, mas para quando entrar caiu o nível. Eu não acho grande coisa. O Flamengo contratou um jogador agora, eu estava vendo domingo, o Carlinhos do Nova Iguaçu. Vocês que são mais novos aí, não se lembram. Cara, o cara é... Eu tô vendo o jogo, falei, esse cara parece com alguém que eu já vi jogar, né? O Carlinhos é a cópia andando, correndo, se posicionando no campo do Washington, casal 20 do Fluminense. Mas olha, pega as duas imagens e vê eles correndo. É igualzinho. O Washington do casal 20 com Carlinhos, que parece ser bom jogador. Vamos ver no Flamengo, que é outra conversa, né? Eu tenho muito medo de jogador que sai de time muito pequeno pro Flamengo, que sente muito a camisa. Sente. A gente assim, tem várias experiências negativas. Jogador de time grande sente. Flamengo é diferente. Flamengo é pesado. Deixa eu falar só uma situação aqui também que falaram do Tite. O Tite é um bom treinador. Excelente, pra mim excelente. Ele é aquele jeito dele de jogar, né? Meio que todo mundo fala que é retranqueiro. Só que ele tem que entender também que o Flamengo não joga desse jeito. O que ele fez
no Fla-Flu, do 0x0, que o primeiro jogo foi 2x0, o Flamengo jogou já com 2x0, o que ele fez ali, eu fui embora, por 30 minutos do segundo tempo. Ele acabou com o time do Flamengo, ele colocou 5 cabeças de área, tirou Pedro, enfim. O que ele fez na estreia da Libertadores, ganhando de 1x0, com mais um em campo, o que ele fez, o que ele fez? Ele trouxe o Milionário pra dentro da gente. E aconteceu, a gente poderia tomar uma virada. Entendeu, Zito? Eu concordo com você e vou dizer o seguinte. Claro que o cara não vai acertar sempre. Sim. Mas, por exemplo, no jogo do Milionários, ele errou no que fez. Por exemplo, o Vinha, desde o primeiro momento... Sentiu. Se você observar, sentiu. Quando o Flamengo tomou gol por um erro individual do Pulgar. Mas se o Vinha já tivesse sido substituído... O Ayrton Lucas, que não é nenhuma maravilha de marcador, chegaria ali. Quando o Pulgar pede, você preste atenção, quem erra o passe é o Pulgar e quem vai marcar o ponta direita é o Pulgar. Quem toma isso aí, é o Pulgar que deu porque o Vinha vinha lá penando pra voltar. Remando. Né? Remando. E ele demorou pra mexer no time. Sai o gol, ele e mais, quando ele coloca o garoto na lateral direita, ele sai de um conservador, porque pra mim, eu não entendi por que, a menos que tenha passado mal por conta da altitude, pra mim, ele, pra tirar o Varela, ele teria que botar o Ortiz na zaga, que até hoje não estreou, e passava o Fabrício Bruno pro lado direito. Experiente, já jogou ali com o Dorival, equilibrava o time. Já conhece, né? Ele pegou, botou um garoto. A primeira bola que o garoto deu, eles estão no mato. Isso aí. Errou os 3 passes em seguida. Estrear na Libertadores, com o jogo... Na altitude. Na altitude. Com o time acabando de fazer um gol, o time adversário. A tendência é para vir pressão imensa, pô. Você entra totalmente ao contrário do que precisa. Eu vou mudar de assunto aqui pra gente poder entrar... Tava tão bom, André. Não, calma, mas é Flamengo ainda. Terreno Você vai falar você vai falar do assunto isento agora? Totalmente isento. Tudo bem. Terreno do gasômetro, construção do estádio. É nosso. Construção do estádio. Eu tenho uma visão assim, eu sou muito... A gente frequenta estádios aí no Brasil, eu e Marcelo. Eu não gosto desse estilo arena que eles fazem. Eu não gosto dessa porra. Não gosto. Eu sou mais estilo assim... O Maracanã antigo. Não precisa ser aquele cimentão, mas pode ser o antigo. Que dê bastante gente. Porque o Flamengo, nós que somos torcedores, nós temos uma dificuldade imensa de comprar ingresso. Porra. Com qualquer jogo. Não é o jogo tal igual as outras torcidas, não. É qualquer jogo. Sim. Zito, nós temos dificuldade. Eu sei. Nós temos que ter um estádio no mínimo para 110 mil pessoas. É a minha opinião. No mínimo. E pode ter uma parte da torcida, aí é uma crítica que eu faço à atual diretoria, pode ter uma parte para torcedores que não tem aquela condição financeira para poder frequentar um estádio igual era antigamente, que perdeu muita essência. Geral, né? Perdeu muita essência. Então, hoje o Borussia Dortmund, por exemplo, tem atrás dos gols áreas mais acessíveis para quem não tem essa condição. Assiste até um jogo em pé. Entendeu? André, desculpe tá interrompendo o que você está falando, mas vamos lá. A gente precisa entender o seguinte. Eu, particularmente, não sou favorável àquilo que fez o Grêmio, aquilo que o Borussia fez. Você reservar, como eles fizeram, que eles chamam de... Como é que é o nome? Tobogã. Aquela coisa que eles fizeram ali, a rampa, um negócio desse aí que eles chamam lá, para a torcida, eu acho maravilhoso, que ficou sensacional. Mas não precisa tirar o assento. Sabe por quê? Porque você vai ao Maracanã e você vê aonde fica a torcida organizada do Flamengo, tem assento. Eu acho que Flamengo tem que ter estádio para 110 mil pessoas. É a minha visão. Seria o certo, né? Eu acho que Flamengo tem que ter um espaço pro torcedor menos abastado, aquele cara que não tem condição de pagar o ingresso inteiro igual a gente paga aí, que a gente é da correria. Perdeu-se muito, a essência. Rodrigo, a essência da torcida, sabe? Hoje você não vê aquela torcida antigamente do Flamengo, você via a saída ali do terminal do trem lotado. Nós perdemos uma coisa muito importante na arquibancada, que é a pigmentação da pele. Não tem mais preto na arquibancada, é difícil. Porque ficou tão elitizado que a torcida do Flamengo ficou branca de uma noite pro dia. Por conta do preço dos ingressos. Aí você tem ingresso caro, restrito para sócio torcedor, que deixou a gente muito limitado, e profissão cambista.
profissão cambista, e tirou esse pessoal que frequentava o Maracanã. Eu fui num jogo, eu não lembro se foi o ano, se foi em 97. O Flamengo estava naquelas fases que a gente detestava, que passamos a década de 90 toda nisso aí, tirando 92, que era de cair, quase cair. E foi Flamengo e Guarani. E eu e mais 3 amigos da época da faculdade. E tinha um senhor na nossa frente, de pele escura, preto, e 1-0 Flamengo. O cara se emocionou, cara. E o Flamengo, você sabe como é que é, né, irmão? A gente abraça todo mundo, não tem esse negócio. E todo mundo se abraçando, chorando, porque era um título. Você não cair, era um título pra gente. Todo ano a gente torcer, a nossa torcida era pra não cair. E ele vai e fala pra mim, poxa, cara, chorando. Minha mulher vai me matar, porque era o dinheiro do gás. E eu tô aqui no Maracanã. Aí juntou a galera, tal, fez aquela vaquinha, pagamos o gás do cara. Mas assim, esse torcedor sumiu. Ô André, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos lá. Você tá falando do estádio do Flamengo. Se você olhar a capacidade física do terreno que o Flamengo pretende comprar no gasômetro, esquece que ali não cabem 110 mil pessoas. O Flamengo não vai fazer ali um estádio para 110 mil pessoas. Por mais que a gente deseje que o Flamengo tenha um estádio para 200 mil pessoas. Eu já fui ao Maracanã, final de 83, eu estava no Maracanã com 155 mil pessoas no Maracanã, mas tem um detalhe. O Maracanã cabia nada. O Maracanã, claro que tinha. Flamengo Independente, na minha opinião, bateu 200 mil pessoas, porque só Independente, porque só o que... Foi invadido, né? Quando foi invadido o portão, eu estava na hora da invasão. O portão caiu na minha frente. Ali eu vi o jogo, você também tava, né, Márcio? Eu vi o jogo agarrado numa situação quase caindo, foi doideira. O Flamengo em 83, quando disputou a final 1-0 gol do Romário. Você tinha, na verdade, a fila do cara que tá sentado e o cara que tá sentado na outra cadeira. Entre os dois, na cadeira, no cimento, entre os dois tinha outra fila, de o cara sentado de lado. Então, essa história de estádio, mas o tempo mudou. E nós precisamos respeitar o tempo. Sem querer ser elitista, eu acho que seria maravilhoso. A essência da torcida do Flamengo é essa do cara, porra, que vende o gás. Mas, infelizmente, o esporte moderno, o futebol principalmente, como o maior esporte do planeta, como o esporte mais popular do planeta, não cabe mais a esse torcedor. Você pode ter uma parcela, você pode ter uma pequena fatia, mas é difícil até controlar isso. Zito. É muito complicado. Eu entendo. Ele não cabe nesse orçamento. Ô André, domingo eu fui ao Maracanã. Um saco de pipoca no Maracanã custa R$20. Uma Coca-Cola no Maracanã custa R$10. Esse cara, ele não é consumidor para aquela operação. Infelizmente. Por mais que você queira fazer um ingresso social, alguma coisa dessa natureza, porque é a única forma de você incluir esse torcedor aí, você vai esbarrar em algum tempo. Você pode fazer uma experiência, em algum tempo você vai esbarrar na imposição financeira. Você vai ficar para trás. Vitor, presta atenção numa coisa. Operação não fecha. Eu entendo isso que você está falando. Mas eu acho uma puta de uma sacanagem você vender para mídia e para empresas e para patrocinador que você tem um capital de 50 milhões de torcedores e na verdade você está ali sendo presente para 300 mil. Eu acho uma puta sacanagem. Eu acho que eu sou assim, eu falo por mim, eu não vou para estádio de futebol para comer pipoca, para beber refrigerante de R$50. Pô, eu vou para torcer, meu irmão. Eu vou para torcida. O Flamengo em 2020, na pandemia, com o estádio fechado, fechou o ano com 200 milhões de lucro. Provou ali que não precisa de dinheiro de arquibancada para sobreviver. O Flamengo está muito acima disso. Não precisa você meter um valor para charcar a torcida. Tanto é que você vai recordar agora mais do que eu. Qual foi o jogo que teve 26 milhões de renda? Foi... Flamengo Atlético, não? Flamengo Atlético Mineiro? Não, Paranaense na final da Libertadores. Na final da Libertadores. Final da Libertadores. Teve duas situações. Mas teve uma situação dessa. Da Copa do Brasil, hein? Flamengo Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil. Flamengo na final contra o... Contra o Atlético Mineiro também, a gente colocou... Teve um jogo contra o Atlético Paranaense que teve esse... Que colocaram o ingresso altíssimo. Nós compramos todos os ingressos. E a renda bateu acho que 26 milhões e foi vaiada.
A renda foi vaiada. Quando anunciou, foi vaiado. Então, assim, eu sou flamenguista que torce pra torcida. O flamenguista torce pra torcida. O flamenguista que tem música pra torcida. A gente extrapolou essa questão de time de futebol, do campo. Nós idolatramos a nossa própria torcida. Então, assim, quando bate no telão, 75 mil pagando. Meu irmão, é uma loucura. Parece gol do Flamengo. Porque nós temos essa essência. Perdeu-se isso. André, quando você vende. Quando você vende para 50 milhões. Que você vende, eu tenho 50 milhões de torcedores. Eu sou o cara que mais vende camisa. E papapá. E você governa, você faz gestão nesse caso, para 300 mil torcedores. André, eu acho muita sacanagem. Mas você está fazendo uma pequena confusão. O que acontece? O Flamengo, como a gente chama, e na verdade como nação, ela tem diversas modalidades de operação. O Flamengo, por exemplo, você tem o torcedor que vai ao estádio do Flamengo. Isso é uma operação. Isso você tem razão, vai jogar para 300 mil pessoas. Mas você precisa entender que a operação do Flamengo não passa por aí. Só por aí. A operação do Flamengo passa pelos patrocínios que dependem desses torcedores que não vão ao estádio. A venda de camisas de torcedores... É cara também. Fora do... O Flamengo hoje, preste bem atenção, o Flamengo hoje recebeu uma oferta de 60 milhões de reais da Adidas para renovar o contrato. O Flamengo não aceitou. Você sabe por quê? Porque esses dias eu estava vendo uma reportagem, assistindo uma reportagem, que acho que Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio, ou Fluminense, um negócio desse. Os três juntos, ou São Paulo, um negócio desse aí. Os três juntos venderam 2 milhões de camisas. Não, venderam, acho que isso, 2 milhões de camisas. Isso. O Flamengo sozinho vendeu 6. Então, amigão, você hoje, esse torcedor, que infelizmente a gente aqui não quer elitizar, o torcedor do Flamengo é povão, é povo, não é elite. Já foi. Mas não, continua sendo. Não. Milhões. Mas quem frequenta o estádio? Você não tem 50 milhões de torcedores se você não tiver essa Quem frequenta o estádio hoje é a elite. Sim. Infelizmente. Mas não dão espaço pra gente. Não estão dando condição. Isso não é uma exclusividade. Isso não é uma exclusividade do Flamengo e do Brasil. Isso é um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno mundial. Você hoje, por exemplo, eu tava falando aqui agora com você. Eu fui no domingo no Maracanã, tava lá. Na minha frente, tinham lá, sei lá, 10, 15 estrangeiros na minha frente. Pessoas que vieram ao Rio de Janeiro e as agências de viagem permitem que eles comprem os ingressos. Esses ingressos são caros, cara. Essa operação é cara. Todos eles estavam vestidos com o quê? Com a camisa oficial do Flamengo. O Flamengo tem um torcedor que, infelizmente, por falta de condição financeira, ele compra a camisa no camelô. Ele compra a camisa que não é oficial. Esse cara, infelizmente, não dá lucro ao Flamengo. E hoje o Flamengo tem loja até dentro do próprio Maracanã. Eu não tô falando aqui. Aí vamos lá. Esse torcedor, Operação Flamengo. Eu sei, esse torcedor, Zito, ele consome televisão, ele consome internet. Sim. Ele consome o clube inteiro. Essa é a forma dele ajudar o clube. Mas ele ajuda o clube. Sim. Mas ele é excluído pelo clube. A sacanagem tá aí. Entendeu? É você toda hora. Eu vou falar isso toda hora. É encher o peito para dizer que tem 50 milhões de torcedores e fazer gestão para 300 mil. André. É muita sacanagem. André, quantas pessoas cabem no Maracanã hoje? Num jogo lotado completamente. 78 mil pessoas, que é a lotação máxima do Maracanã. Isso. Imagine o seguinte: o Flamengo começa agora, Campeonato Brasileiro, e o Flamengo lá pela 12ª rodada, o Flamengo tá na frente 10 pontos do segundo colocado. Imagine o Flamengo na campanha que o Botafogo fez lá no ano passado. Não. Eu tô falando. Primeiro turno. Flamengo é uma coisa, Botafogo é outra. Primeiro turno do Botafogo. Você sabe o que vai acontecer? Todo jogo que o Flamengo for comprar em casa, se você. A maioria das pessoas que desejam ir ao Maracanã não vão conseguir comprar o ingresso. Porque não dá, amigão. Você só cabe 75 e tem 500 mil pessoas querendo ir ao estádio. Então, se você tiver um estádio nessa ocasião para 500 mil pessoas, você vai encher. Só que ele só cabe 75. E nessa operação, este torcedor raiz que a gente
aprendeu a amar o Flamengo olhando para esses caras, esse torcedor raiz não cabe. Mas é aí é que tá. Você não consegue separar Narcos do mas você hoje, a oferta você é hoje, maior. Você hoje tem um clube, hoje você tem um clube tão rico. Hoje você tem um clube tão à frente dos outros, que eu acho que você deveria, assim, como clube, eu acho que a direção deveria olhar esse lado social e abrir mão de alguma coisa de receita em detrimento a esse torcedor que não tem acesso a esse tipo de jogo, a esse tipo de situação. A gente só não vê mecanismo para isso acontecer. Acho que não tem o modelo de estádio, de tudo, hoje fica inviável. O Palmeiras tem um estádio para 40 mil torcedores. O Corinthians, que é um clube muito popular, tem um estádio para 40 mil pessoas. Você já imaginou se o Corinthians tivesse... E o Corinthians é clube de massa, de periferia. São Paulo tem uma característica diferente. O São Paulo, que é a elite do Morumbi. O Palmeiras, que é a elite italiana de São Paulo. E você tem o Santos, que é da Baixada. A periferia de São Paulo sobrou para o Corinthians. Por isso que o Corinthians é um clube mais popular. Mas o Corinthians, com um estádio de 40 mil pessoas, se ele fizer o ingresso social, ele quebra no estádio. Não consegue. Ele já não pagou o estádio. Ele não paga, não. A dívida do Corinthians do estádio é de 700 milhões de reais de dívida do estádio, pô. Mas, gente, nós estamos falando de outra realidade. O Flamengo fechou agora, está devendo, era uma dívida de 750 milhões. Foi para 40. Passou para 48 milhões. 48 milhões. Dívida líquida, tá? Não confundir. Não importa. Hoje a nossa folha roda em torno de 25 milhões. São 2 meses de salário. A folha do Flamengo é maior que isso. Tudo bem. 25, foi que falaram, 25, 26. São 2 folhas. O que importa é que são 2 folhas. Eu acho, opinião de torcedor, de que frequenta estádio, de que deveria ter sim uma cota social, deveria ter sim uma cota para aquele torcedor raiz e montar um estádio grande que cabesse mais de 100 mil torcedores. Não vai ser um gasômetro para esse estádio, porque lá não cabe. Tem que dar um jeito. Faz 10 andares, faz bamboneira, faz o que quiser. Faz lá bamboneira em versão flamenguista. Bota lá cento e porrada. E tem que ter um espaço, sim, para você colocar o torcedor que não tem acesso, porque a situação financeira dele não permite. André, desculpa, só para pegar um gancho que você está falando. O Flamengo foi jogar agora terça-feira contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo foi jogar a 2.600 metros de altitude. Time do Flamengo com alguns desfalques, jogou lá na casa do adversário, empatou de 1-1. Porra, a torcida do Flamengo tá achando isso uma merda, uma bosta. Sabe por quê? Porque o Flamengo, como diz nosso grande Bruno Henrique, está em outro patamar, mas está em outro patamar financeiro. Então permite que o Flamengo vá à Colômbia jogar contra um time na capital, não é o Campinho onde foi o jogo, empatar de 1-1 e sai de lá achando que o resultado é ruim. Mas presta atenção, é porque a operação Flamengo está acima das outras. Mas se o Flamengo distrair com essa operação, amigo, a gente já viu isso acontecer. Mas não é o estádio que tá... O estádio, é isso que eu estou dizendo, em 2020. Em 2020, nós fechamos o ano com 200 milhões no caixa de lucro, sem ter um torcedor no estádio. Não é o estádio que vai determinar isso. Quem determina essa grandiosidade do Flamengo é o torcedor que, como eu citei aqui há pouca hora, que deixou de comprar o gás para comprar a camisa, que deixou de... que ele consome os produtos do Flamengo na internet. Esse torcedor hoje não consegue mais, André, fazer uma operação de ir ao Maracanã como ele ia. Antigamente, André, você pegava aqueles caras pobrinhos, que economizavam, muito pobrinhos mesmo, que economizavam dinheiro, porque ia pra geral, ele ia ao Flamengo domingo, quarta, domingo, isso a semana toda, o mês inteiro. Mas ele não tem mais dia nenhum. Hoje, André, preste atenção. A operação de ir ao estádio de futebol, nós aqui não precisamos ser hipócritas, a gente não tá nessa... A gente não tá na classe rica, mas também não tá nessa classe muito baixa. Nós, com dificuldade, se você tiver 4 jogos num mês no Maracanã, se você for aos 4 jogos, balança o orçamento de casa. Sabe por quê? Porque o Maracanã, você tem um ingresso, um ticket médio para um local padrão, você tem um ticket médio de R$100. Nós estamos falando do ingresso. Se nós estamos falando de você incluir o pobre no orçamento do Flamengo,
Se só estamos falando de incluir o pobre o pobre torcedor dentro do estádio, a gente não pode falar de ticket médio. A gente tem que falar uma coisa que o cara consiga absorver. É uma espécie de valor simbólico. Mas para poder ter esse torcedor de volta. A gente não precisa desse dinheiro. Esse dinheiro ele vem em cota, esse dinheiro tá vindo pela televisão, esse dinheiro vem um número absurdo de venda de camisas. Entendeu? Venda de jogadores. Venda de jogadores. Então, assim, eu não vejo, sinceramente, cabimento nessa. Eu acho essa diretoria extremamente elitista. André, extremamente elitista. Você sabe quanto. Embranqueceram a arquibancada. Você sabe quanto custa o estacionamento da UERJ hoje? 50 reais. 50 pratas. Para estacionar um carro na UERJ, universidade pública, tá? Custa 50 pratas. Mas tem um detalhe, se você não estacionar na UERJ para 50, você larga o carro na rua. Ou é roubado, ou irmão, é rebocado. Eu tô falando de torcedor que não tem carro, irmão. Eu tô falando de torcedor que vai de ônibus, que vai de trem. Eu tô falando dessa galera. Esse torcedor que vai de trem, se você imagina o seguinte, você vai pegar esse torcedor e vai criar um ticket para ele mais barato. Vamos lá. Isso. Quanto é que você imagina que esse torcedor pode? Quanto? Bota 10 reais, que não faz falta nenhuma pro clube. Ô André, se você pegar 10 reais pro ingresso do estádio, você vai reservar o quê? Você vai reservar 5 mil lugares? Você vai resolver o problema desse torcedor? Não, porque esse torcedor tem 500 mil querendo ir a 10 reais. O que você vai pegar é o seguinte, você vai pegar esse setor ali, ele vai dar prejuízo para a operação toda do jogo. Mas não é nada. Vai. Nós não temos mais. O Flamengo é muito maior que isso. Esse torcedor. O Flamengo está muito acima disso. As novas arenas. Não serão. Para onde ele foi? Pode abrir para 15 mil torcedores a 10 reais que o estádio continua absorvendo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O clube hoje, ele vive muito do sócio torcedor. Sim. E aí. Como ponto-chave de quem? Que é o sócio torcedor que hoje alimenta. Até porque em 2013, quando lançaram o sócio torcedor, foi dito que seria para ajudar o pagamento dos jogadores, correto? Correto. Para contratar. E hoje não está servindo mais para isso. Porque eles atingiram um patamar tão grande que é um absurdo que eles arrecadam com o sócio torcedor. Que é para ter a garantia do ingresso. Em relação ao ticket médio que vocês estão debatendo, é o seguinte: eu já fui a jogo ano passado, que eu cheguei a pagar R$12,50 no setor norte. Sou só torcedor. Sim. O ingresso era 50, meia 25 e meia da meia 12,50. Então por que eles não podem fazer isso todos os jogos? Porque você pagava o sócio torcedor todo mês até o mês que você não vai. Mas será que eu pagando sócio torcedor de R$426 por mês, que é o diamante, será que eu não consigo incluir um comigo, assim, não, assim, um que eu não conheço? Você tá entendendo o que eu tô falando? Pega 426, acrescenta os ingressos que você comprou a R$12,50, pega isso aí, divide pelo número de jogos que você foi, você vai ver quanto vai dar o ticket médio. Sim, pô. É isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou deixar o debate. Eu vou botar você pegar um clube que tem 100 mil sócios torcedores, se você criar uma categoria ali para não sócios, mesmo que sejam sócios torcedores, com esse ticket médio, como é que você vai explicar que esse cara consegue comprar ingresso e o sócio torcedor que paga todo mês não consegue? Você para de, como é que você vai fazer isso? Você para de ser interessante. Você vai fazer declaração de pobreza e vai lá batalhar o ingresso, porra. Você não tem como fazer uma avaliação se o cara é pobre ou rico. Você vai fazer o quê? Você vai lá em Austin, vai lá no Mutuapira, você vai lá no Cantagalo saber como é que é a vida dele? Você vai fazer um perfil socioeconômico dele? Não vai. Vai virar ingresso subsidiado na mão de cambista. Essa é a história. É o seguinte, mas aí que tá, você tocou no ponto bom. Cambista, isso aí tem uma solução. Colocar o facial na Oeste, Maracanã mais. Só colocar facial em todos os setores, como no Allianz Parque. Isso aí. Allianz Parque, eu fui Flamengo e Palmeiras. Aliança, Flamengo e Palmeiras. Bota a cara lá e acabou. Não tem pra onde você vender, irmão. Tem uns amigos meus que se botar a cara vai sair tudo preso. Algemado, vai mas se você zoológico, muito feio. Aí que você vai afastar. Tem um então que é vascaíno, o tal de Gustavo, é a coisa mais feia do mundo. Essa operação de você fazer reconhecimento facial. Esse ano vai entrar. Agora eu vou levantar um tema aqui. Esse ano vai entrar em todos. Eu vou levantar um tema aqui. Eu vou levantar um tema. Eu já comprei no Maracanã com ingresso. Eu vou levantar um tema aqui. Essa política que eu tô elegendo ela como elitista,
da atual diretoria. Ela hoje... Isso não é só a diretoria do Flamengo que pratica. Tudo bem, mas eu sou flamenguista. Sim. Eu tô cagando pros outros times. Sim. Aqui a gente é completamente... Clubista. Clubista, é. Sem clubismo. Sem clubismo. Aqui é sem clubismo. Eu tô cagando pros outros times. Até porque a gente não precisa, né? Não, tô nem aí pros outros times. Meu negócio é Flamengo. Então, assim, hoje nós estamos agora, esse ano, num processo eleitoral. Vai ter mudanças ou não na direção do Flamengo. Vocês acham que tem condição dessa chapa Landim não ir pra frente? Vocês acham que Landim? Bandeira de Melo... Depende qual o candidato que ele vai lançar. Depende muito a escolha dele. Por quê? De quem, Landim ou Bandeira? Não, Não. depende de Do quem Landim. Landim vai lançar. Ele não pode a reeleição. Se ele pudesse a reeleição, Ele seria Ele reeleito. ele dificulta, não digo que perca. Isso aí seria mãe de Iná. Então eu acho muito difícil emplacar Isso aí. o Ducha Branches ou emplacar o BAP. O BAP é antipático. Muito. Não gosta do BAP. Acho muito difícil emplacar. Mas também, por outro lado, você tem uma situação. O Flamengo tem um histórico de restrição a envolvimento político. E o Bandeira hoje é deputado. Acho que tem até um estatuto do Flamengo que não permite. Que não Mas permite. acho que foi Não agora, acho permite, que foi criado agora. fizeram uma alteração. Fizeram que agora. não permite que alguém que tenha mandato eletivo dirija o Flamengo. E o Braz tá lá, como vereador. E dirige. Mas ele é mas vice-presidente. porra, mas dirige, faz um monte de cagada e dirige. É simples, o Bandeira coloca um presidente, ele vai ser o vice, então. É isso. Isso aí. Resolvido, isso ele pô. pode. Resolvido. E vou falar mais. E se ele vier mesmo presidente, eu vou pra Gávea fazer propaganda pra ele. Porque pode falar o que for, irmão. Não adianta. Nós estamos aonde estamos. Tudo, o Landim é excelente, né? Ganhou tudo. Mas o Bandeira lá atrás, quando criou o que criou, quando foi campeão da Copa do Brasil em 2013 com aquele time, ninguém acreditava que ele falou: a gente vai ficar 3, 4 anos sofrendo. Pra depois a gente ser recompensado. E tá acontecendo tudo. Tudo que tá acontecendo aí, ele falou, pô. Marcelo, mas olha, eu tenho muita preocupação nessa personalização. Acho que o Bandeira tem um papel muito importante. Sim. Mas esse movimento começou lá atrás. O Bandeira não fazia parte. Não fazia parte disso aí. Isso começou com o Valim, começou com o BAP. Seria o Valim, né? Que viria presidente. Não tinha tempo de sócio. Isso aí. O Bandeira, quando assume, esse grupo colocou o Bandeira lá para o Bandeira ser marionete, ele não aceitou ser. Ele não aceitou. Mas deste grupo, personagens importantíssimos, Prakovnik, Toches, foram acompanhar o Bandeira e que fizeram essa revolução no Flamengo. Mas também tem um detalhe, vamos lá. E aí, André, eu vou aqui na linha do André agora, vou sair aqui para a ponta esquerda aqui. O Flamengo é futebol. Essa história, o Bandeira no futebol levou anos fazendo merda. Nós temos contratações aí do Bandeira que se a gente pegar a relação aqui, porra, o Flamengo já não estava na situação mais tão caótica assim. O Flamengo perdeu títulos por conta de... O Flamengo perdeu para o Independiente do Maracanã, tudo bem que levou uma garfada do juiz. Mas, porra, Bandeira. O Bandeira contratou os jogadores do Flamengo que, nossa senhora, esse título que você citou de 2013, o time do Flamengo ganhou muito mais na mística da camisa do que no time. Que é o Amaral de volante. Olha aqui. Brocador de tudo quanto é jeito, metia gol. Esses dias eu vi César Martins jogando no time do interior de São Paulo. Paulinho. Paulinho na 762. Paulinho 762. Bruninho. Elias. Bruninho. Pô, Elias era... Elias era craque. Elias era pra mim o craque do time. Elias produziu aquele time. Entendeu? Craque. Mas você tinha Amaral, você tinha o Wallace labirintite. O Wallace tinha labirintite, cruzava a bola com o Wallace tinha labirintite. Empresário muito bom, né? Pra esses caras ser jogadores de futebol, muito né? burro, né? Muito bom, né? Ô, Zito, mas nessa linha agora também a gente gastou de caminhão de dinheiro com treinadores que, Não, pelo amor de 50 Deus, milhões de multa rescisória. Só multa rescisória. Nós estamos falando aqui numa rede social, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque você falar coisas que você não tem comprovação, ou fazer ilação, eu tenho muito cuidado com isso. Mas eu vou dizer para mim que essas contratações, isso tem alguma coisa que para mim misteriosa, me soa estranho. Eu vou falar. Misteriosa. Você não pode sair daqui, ó. Você que tem O cara não pode ser recompensado por perder. Primeiro, aquele caso do português lá, Paulo Souza. Paulo Souza. Ele perder, ele ganhava não sei quantos milhões.
Porra, eu quero perder pra ganhar não sei quantos milhões. Não, pra ele foi André, melhor ser mandado embora que ele ganhou o contrato inteiro. Vamos lá, você precisa... Ele todos eles, né? Quando você O Careca, todo mundo. Quando você contratou o velho tinha um histórico. Treinador do Benfica, campeão... E Jorge Jesus. O Jorge Jesus. Você tinha um histórico. Até porque ele veio pro Brasil não pro Flamengo, né? Ele veio pro Brasil pra fechar com o Vasco, depois Atlético Mineiro. Quando você contrata o Paulo Souza, você vai na Polônia, ele é treinador da seleção polonesa, nunca teve destaque em Portugal, você descobriu o Paulo Souza lá e ele aceitou largar a Polônia para vir pro Brasil. A seleção da Polônia que é pra Copa do Mundo, para vir pro Brasil. Isso me soa estranho. O que o Flamengo faz com o Vitor Pereira, na verdade não é nem a contratação do Vitor Pereira, é a demissão do Dorival. Por que você demitiu o Dorival? Para contratar o Vitor Pereira. Porque, por exemplo, se você demitisse o Dorival para contratar o Tite, você falou, não, o cara estava sobrando, eu estava da seleção brasileira. Você tem uma justificativa. Mas o Vitor Pereira, porra, a torcida do Corinthians tinha acabado de perder pro Flamengo. Então vamos lá. A torcida do Corinthians odiava ele. Aí vamos lá. Tem um grupo do Bandeira, que a meu ver, e eu acho que é nítido pra todo mundo que é torcedor, não foi tão bom no futebol, mas estruturou o time como estruturou o clube, né? Você tem a Era Landim, que deu uma cagada com o Jorge Jesus também da porra. Vamos falar a verdade aqui. O time azeitou ali, foi demais. Mas aí, só pra poder concluir, aí você teve essa questão do Landim. O Landim vai, por sua vez, e comete uma série de crimes em contratações de técnico. Que aquilo pra mim é crime. Pra mim é tudo armado. Tudo sacanagem. Um monte de putaria de contratação de técnico. Então assim, eu espero, sinceramente, do fundo do coração, que a chapa que seja vencedora, ela olhe pra esse torcedor mais carente do Flamengo, ela olhe pra grandeza do clube, e o que mais tem, o maior patrimônio do clube, não é o jogador, não é o estádio, é a torcida. Então, assim, eu a meu ver, eu espero que a chapa que seja vencedora, eu acho que essa chapa mais é do Bandeira. Tem um olhar social. Ali, tem um olhar social para eu diria Flamengo. Para você o seguinte, você não pode esquecer, a gente às vezes, o calor da emoção, e ser Flamengo, e ser o emotivo, a gente não pode esquecer algumas coisas. Vamos lá. Quando o Landim assume, ele deu sorte com o Jorge Jesus. Não resta a menor dúvida. Porque ele também não tinha convicção do Jorge Jesus. Ninguém tinha. Nem Jorge a gente. Jesus veio pra aqui pra acontecer o jogo pra treinar o Vasco. Isso aí. E apareceu num jogo do Flamengo na televisão, lá vendo um jogo do Atlético. Então vamos lá. E esse é apresentado. Mas, o Atlético o Landim é responsável por ter trazido numa bacia só o Rafinha, o Rodrigo Caio, o Pablo Mário, o Felipe Luiz, o Felipe Luiz, o Gerson, o Bruno Henrique e o Gabigol. Isso aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar desses históricos. Por quê? Porque muito do que a gente viveu dessa fase gloriosa do Flamengo se devem àquelas contratações. Mas então, essas contratações aconteceram mais pela reorganização do time, do clube. Vital. Mas eu tô dizendo se não fosse aquilo... a gente vivia aquela era isso aí. Se não é o Bandeira lá atrás, com a estrutura... É isso que eu tô falando. Na linha agora do time do Tite, voltando a... Qual é a expectativa que vocês têm hoje? Nós estamos nós estamos tão em outro patamar, o Flamengo está tão em outro patamar, que hoje o time tem a possibilidade de poupar jogadores. Hoje o time tem a condição de poupar jogador na Libertadores, na primeira fase da Libertadores, para poder começar bem o Brasileirão. Hoje nós temos essa possibilidade. Antigamente o nosso problema era passar até da primeira fase. O meu medo chegou uma época que o Flamengo era a oitava de final, era um desespero. Nós não temos mais esse drama. Nós chegamos num patamar tão elevado de time que hoje a gente passa da primeira fase com o pé nas costas. Só rapidinho cortando, mas nós vamos passar um aperto em 9 rodadas do Brasileiro com a Copa América, que não vai ser interrompido o Campeonato Brasileiro, e nós vamos perder uma série de jogadores que nós não temos substitutos. Peça de reposição. Nós não temos elenco. Nós não temos o elenco que a gente acha que tem. Outra coisa também, duas situações. Em relação... Vou falar duas coisas. O Jorge Jesus provou que esse negócio de poupar é furada.
Ele botou 2019 todo mundo pra jogar e ninguém se machucava. O ano todo. Mas entre parênteses, porque se você pegar o time que a gente tem na cabeça, ele só jogou junto 14 ou 15 vezes. Levanta só. Porque todo mundo estava em cima. Todo mundo entrava e fazia o que tinha que fazer. Toda hora a gente acha que o time era aquele, mas rodava um pouco o elenco. Marcelo, o que você tem aí a acrescentar aí pra nação? Rapaz, nós vamos sofrer um ano, mas não é sofrer por causa do time. Nós vamos sofrer por causa que nós temos um técnico que, infelizmente, não tem a mesma mentalidade que a torcida do Flamengo tem, que é o time pra frente. 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 3-2. Mas eu posso falar pra vocês que em dezembro, eu acho que no mínimo aí uns 2 títulos nós vamos levar. Essa é a minha consideração final. E Ricardo, Zé? Olha, primeiro, André, parabenizar você pela iniciativa. Acho que essa mesa retangular aqui, que você disse que é uma mesa redonda. Que não tem nada a ver, né? Isenta. Acho que falar de Flamengo é outro patamar. Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo precisava do Tite. Eu sempre fui crítico do Tite na seleção, mas eu acho que o Flamengo precisava do Tite. O Flamengo levou os últimos 3 anos, mesmo ganhando títulos, num caos total. O Flamengo ganhou títulos aí de forma caótica. O Tite, a presença dele, a organização dele, a estabilidade dele, o equilíbrio dele, eu acho que o Flamengo precisava muito disso. A gente imaginar que o ano passado a gente podia ter sido campeão brasileiro, o preparador físico deu uma porrada no Pedro. O Flamengo tinha saído de uma vitória, tava subindo na tabela, o Flamengo acabou ali. Acabou o ano do Flamengo ali. Uma vitória no jogo fora. Eu acho que o Flamengo, Tiquinho tocou num ponto-chave aqui, eu acho que o Flamengo precisa dar uma avaliada, a direção do Flamengo precisa avaliar o elenco. Primeiro, por conta das baixas da Copa América. Segundo, porque o Flamengo, em algumas posições, tem carências históricas. O reserva da Arrascaeta nós nunca conseguimos contratar. Toda vez que... Porque a gente tá achando aqui que o nosso time não vai machucar, não vai contundir. Toda vez que o Flamengo precisa de um substituto para Arrascaeta, para no morro. O Flamengo só tem um lateral direito mediano. O Flamengo não tem reserva na lateral direita. Tiquinho. Concordo, Zito. Você venha falando, dar os parabéns, André. Eu acho também que a gente vai sofrer, mas também concordo, Marcelo, que vamos levar aí pelo menos uns 2 títulos esse ano. Mas só vai ganhar mais um, porque o Carioca já foi. Não. O Carioca treinamento. A gente treino, isso aí. Eu acho que a gente Carioca serve só pra zoação mesmo. Acho que a Copa do Brasil... Eu sou Flamengo, que campeonato de porrada, se a gente ganhar... Eu acho que a Copa do Brasil e a Libertadores, a gente... Tem que ser o foco. Eu torço futebol feminino que o André não suporta. Eu tenho orgulho de assisto também. Então eu queria falar aqui pra vocês, pra despedir. Obrigado, eu sei que nós vamos receber muitas críticas, porque só falamos de Flamengo. Então eu quero acrescentar aqui... Nós fomos isentos. Eu quero acrescentar aqui que o Fluminense esse ano ganhou a Recopa da Libertadores, que o Vasco tem uma torcida histórica, que é emblemática, e que o Botafogo... É só um bairro. O Botafogo é um bairro muito legal e elegante. E eu gosto de frequentar o Botafogo. Obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, eu espero que a gente tenha mais resenhas. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.